Bom dia pessoal, sou o professor Paulo, estou aqui no nosso canal para gravar mais um vídeo. Então o tema de hoje eu quero trabalhar a questão como o professor de matemática pode tornar as suas aulas mais dinâmicas no Google Sala de Aula. Então para você que é professor de matemática, está perdido, quer aprender a postar atividades mais interativas utilizando as ferramentas do Google Sala de Aula, pode continuar aqui também. Você que é de outra disciplina, pode continuar também assistindo esse vídeo que você com certeza vai aprender para a sua área. Então, por que você está falando sobre isso, Paulo? Porque a nossa plataforma é interativa. Então, se o Google Sala de Aula é interativo, ele requer atividades interativas. E a gente deve romper com essa visão da monstromática, que é uma visão ruim do ensino de matemática que os alunos têm. Então, se eu estou propondo uma atividade mais interativa para ele, eu vou ter ganhos mais significativos na aprendizagem dele e também enquanto minha aprendizagem enquanto professor. Então, ao propor isso, eu proponho novas ferramentas para o ensino de matemática. Então, isso aqui é só mais um instrumento, o Google Sala de Aula, para a gente estar aplicando em nossa prática, né? E isso reformula a nossa prática docente enquanto professor. Então, eu aprendo enquanto ensino também. Então, para o vídeo de hoje, o que a gente vai aprender hoje? A transformar uma atividade, essas atividades em PDF ou Word, dentro de uma plataforma mais interativa, dentro do Google Sala de Aula. Para a atividade de hoje, eu contei com o apoio da professora Ana Paula, lá do CF16 Ceilândia, que me disponibilizou uma lista de exercícios lá do conteúdo que ela está trabalhando. Lá com os meninos, ela postou num grupo de professores lá de matemática que eu participo e autorizou estar fazendo esse vídeo. Mas a professora Ana Paula já está trabalhando de forma interativa aqui, tá? Para deixar bem claro. Então vamos aprender? Então já deixei aberto aqui o meu Google Sala de Aula. Opa! Paulo, como é que entra? Já tem um vídeo aqui no vídeo anterior, tem vídeo aqui no canal já ensinando como é que a gente entra. Então hoje eu já entrei aqui direto para a gente não perder tanto tempo. E vim aqui na parte de todos os tópicos e vou criar a minha atividade. Quando eu clico em atividade, tem essas três, certo? Vou explorar essa primeira aqui com vocês. Enquanto ela abre aqui, Enquanto ela abre, eu vou mostrar a atividade da professora Ana Paula lá do CF16. A professora Ana Paula é professora do sétimo ano, né? Ela tem turmas do sétimo ano, creio que deve ter outras turmas também. E aí, os conteúdos do sétimo ano da segunda semana são números primos, números compostos, múltiplo divisor, MMC e MDC. E a professora Ana Paula, foi trabalhando isso nessa lista que ela compartilhou comigo. Então, olha aqui, números primos, ela traz o conceito, traz uma imagem bem bacana, dá exemplos, números compostos também. Depois ela vem falar de múltiplos e divisores. Ela depois aborda MMC, MDC pela decomposição, pela divisão mesmo, e depois apresenta ele em fatoração em números primos. E aí depois ela vem com exercícios. Então a ideia de hoje é pegar esses conteúdos que ela está trabalhando juntamente com os exercícios e postar nessa plataforma no Google Sala de Aula de forma mais interativa. Então olha aqui, vamos por exemplo colocar essa primeira atividade. O que é essa primeira atividade? Essa só atividade. Ela me dá uma gama de eu colocar umas instruções aqui e o meu estudante pode me responder. Como é que esse estudante pode me responder? Ele pode estar anexando um link, um arquivo, um vídeo do YouTube e tal. Eu também posso anexar aqui para ele. Só que o que acontece? Essa atividade eu vou ter que devolver para o meu estudante. Então a ideia, pelo menos pelo que eu tenho percebido, que isso aqui é como se fosse um fórum. Então uma questão aberta. Por exemplo aqui, a Ana Paula na atividade dela lá, aqui a Ana Paula na atividade dela lá, ela deixa questões abertas, tá vendo? Então a ideia é você trabalhar com questões abertas nesse fórum aqui, nessa primeira atividade. Então ela coloca aqui, explique o que é um número primo. Por exemplo. Explique o que é um número primo e um número composto. Em seguida responda, o número 1 é primo ou composto? Então se eu quero fazer esse tipo de pergunta mais aberta para o meu estudante, eu posso fazer ela aqui. Aí eu vou copiar, porque ela me mandou também o Word. Aí eu vou lá na atividade e vou copiar. Vou colocar lá no fórum, nessa primeira atividade.
Então, olha aqui, ó, explica o que é o número primo e o número composto. Copiei. Vou colar na minha instrução, né? Que já é a minha pergunta. Não vou colocar número 1, não. Vou tirar esse número 1. E aí no título eu vou colocar números primos e números compostos. Certo? Paulo, eu posso adicionar uma imagem aqui, posso adicionar um vídeo, posso adicionar um link também para o meu estudante. Ó, por exemplo, vou pegar a parte da atividade da Ana Paula, que ela fala sobre números primos, com aquela explicação lá, e vou anexar aquela imagem, que já está separadinha aqui numa pasta. Pera aí. Então eu venho aqui em arquivo, clico em arquivo, espero abrir. Deixa eu ver aqui a parte que ela fala de número primo e número composto lá no começo. Então eu vou colocar essa parte aqui, ó, do revisando, números primos e números compostos. Aí espero abrir. Quando ele abrir, vai aparecer essa parte aqui, ó, o upload, meu drive, drives compartilhados com estrela, recentes. E eu vou aqui em upload. Tá vendo que aqui, ó, nessa primeira atividade não aparece aquela lá, ó, pesquisar no Google Imagens. Aqui não tem. Então aqui no caso, se você quer postar uma imagem por aqui, você tem que salvar ela no seu computador. Então eu vou vir aqui, ó, eu fiz uma pasta com o nome das atividades da Ana Paula. Olha aqui, ó, que é essa pasta. Já dividi os textos por partes separadas, ó. E aqui, ó, números primos e números compostos. Paulo, como é que você dividiu? Eu tirei print da tela, recortei e deixei pedaços para não ficar texto tão extenso para os nossos alunos ler e não misturar tanto conteúdo. Se a gente tem 5 aulas, a gente pode quebrar isso em 5. Não necessariamente 5 atividades, mas posso trabalhar isso no decorrer de uma semana. Seja por vídeo, por texto, por atividade, por quiz, por um estudo dirigido, por uma pergunta. Então, eu adicionei a imagem. Reparem que a minha imagem ela não aparece para o estudante na forma da tela, né? Como a gente vai ver na segunda atividade a seguir. Mas ele vai vir aqui, ó, com um anexo, então o estudante vai ter que estar abrindo. Eu vou mandar para os meus estudantes, só que olha aqui, ó, eu não vou mandar para os meus estudantes do sexto ano, porque essa atividade é do sétimo. Então o que eu fiz? Eu adicionei o meu e-mail @edu na minha turma, então me adicionei como estudante. Ele não aceita aquele e-mail do Gmail normal, mas aceitou esse aqui do @edu. E aí eu consigo ver como o meu aluno vê essa atividade. Então olha aqui, ó, eu vou desmarcar todos os alunos. Quando eu desmarco, eu vou lá embaixo na letra P e vou procurar, né, eu. Seleciono. Aí venho aqui fora, ó. Pode reparar que ele só vai aparecer para um aluno, então só eu que vou conseguir enxergar isso aqui. Paulo, como é que eu faço para me colocar na turma? Tem como? Só se você tiver esse @edu, ou você pode estar fazendo isso numa turma teste, adicionando um amigo seu.
para vocês estarem vendo a atividade um do outro. Um colega da sua escola, não precisa ser da matemática, pode ser qualquer pessoa. E aí vocês conseguem estar compartilhando, porque ele não aceita eu adicionar meu e-mail como aluno. Ele vai falar que eu já sou professor. Então olha aqui, ó, nessa alternativa aqui eu ainda posso escolher aqui, ó. Os alunos podem visualizar o arquivo. Deixa eu clicar aqui para ver qual a outra opção. Aí nas outras opções ele aparece, o aluno pode usar o arquivo, o aluno pode editar o arquivo e pode fazer uma cópia para cada aluno. Então eu posso deixar essa opção marcada. Se eu quiser abrir um documento em Word, onde ele possa editar o arquivo e anexar aqui, autorizando ele a editar, ele vai aparecer isso para ele. Então eu vou criar a atividade, vou clicar aqui em cima, ó, lembrando que ao criar a atividade eu posso programar também. Vamos supor, por que é importante, Paulo, essas ferramentas? Ó, vamos supor que eu tenho que postar atividade que eu falo assim, postar alguma coisa na plataforma segunda, quarta e sexta. Aí eu já posso estar programando aqui, ó, clicando em programar, que ele vai aparecer a data, o dia que eu quero, ó, programar a atividade. Aí ele vai aparecer a data, a hora, posso estar programando tudo. Até as mensagens no mural eu consigo programar, dessa mesma forma lá no mural. Ó. Então vamos supor que eu quero programar uma atividade para segunda-feira já. Ó. Aí eu posso clicar aqui no dia 29, selecionar a hora que eu quero, e nessa mesma hora ele vai postar a atividade lá para o menino. Então vou criar a atividade aqui, sem data de entrega, não coloquei data, deixei os 100 pontos mesmo, que é só um teste. Criei a atividade. Então vou minimizar aqui minha tela e eu abri minha sala de aula aqui, ó, pelo Internet Explorer para outra aba de navegação com o meu login do @edu para estar vendo como esse estudante visualiza. Então estou aqui na página do meu estudante, né? E aqui, deixa eu só atualizar. Então, voltando, pessoal. Então, aqui, ó, essa é a pasta do meu aluno. Eu já me adicionei, ó, com o meu e-mail institucional @edu. Então, eu vou lá na pasta e vou olhar se tem atividade para mim, né? Que foi a atividade que eu criei. Então, quando eu clico aqui em atividades, vai abrir todas as pastas, né? E eu vou clicar aqui, ó, na turma de ACP Matemática, que foi onde eu postei. Então, olha aqui, ó, apareceu que eu postei uma atividade, números primos e compostos. Aí eu vou clicar aqui. Então, isso sou eu como estudante recebendo a atividade. Só para vocês verem como é que o estudante recebe. É importante ter essa visão dos dois lados. Então, olha aqui, eu estou abrindo a atividade. Olha aqui, ó, explique o que é um número primo ou número composto. Em seguida, responda se o zero é número 1 o número 1 é primo ou composto. Olha aqui, isso aqui é o comentário da turma. Eu garanto para vocês que o estudante vai responder aqui. Porque aqui, ó, tá falando, tem esse campozinho aqui. Olha como é que ele vê a imagem. Ele tem que clicar e baixar. Tem que clicar para visualizar. Ela não aparece diretamente. Olha aqui, ó. Então ele vai ler aqui nessa tela quando abrir para ele, se ele clicar, né? Só que a atividade ela tem que ser postada aqui, ó, adicionar ou criar, ou ele pode fazer um comentário particular aqui respondendo para o professor diretamente. Por exemplo, então olha aqui, explica o que é um número primo, então eu vou colocar aqui, ó. Um número primo é um número divisível por 1 ou ele mesmo. Número composto é aquele que possui mais de 2 divisores. O número 1 é composto, eu vou colocar bem assim, ó. 1 é composto
composto, pois ele divide todo e qualquer número. Nossa, Paulo, mas você está inteligente, hein? Será que nossos alunos vão ser assim? Assim espera, hein? Olha aqui, se o estudante quisesse postar uma foto do caderno dele, como é que ele ia mandar? Ele tinha que vir aqui, ó, adicionar o criar e anexar o arquivo lá do celular dele ou do computador. Ele pode estar abrindo um documento Google digitando essa resposta que vai diretamente para o professor. E aí ele tem que, ó, vou enviar o comentário para o professor e aí eu tenho que lembrar que eu tenho que marcar essa atividade como concluída. Porque senão ela vai ficar pendente aqui, ó, atribuído significa pendente. E aqui ela vai aparecer como devolvida. Aí quando ele devolve, vamos ver como é que o professor recebe. Então, eu vou lá na minha pasta de ACP, ó, já estou na minha pasta de professor. E vou clicar na minha disciplina aqui. Aliás, estava aqui embaixo, né? Mas vamos para carregar. Aí, como é que aparece aqui para o professor? Que um aluno já devolveu. E bem aqui também vai aparecer, ó. Deixa eu só carregar. Olha lá, entregue e trabalho atribuído. Trabalho atribuído é que os meus estão devendo, né? Então, não foi entregue, não está como atribuído. Reparem que esse campo aqui, olha, é o comentário da turma lá onde o estudante pode comentar, tirar dúvida. Não é o espaço para ele responder a atividade. Então, você tem que orientar bem ele se você quer usar esse tipo de ferramenta aqui, que é essa primeira atividade. De repente, gravar um vídeo explicando onde é que ele posta atividade, também achei isso interessante. Estou até pensando em fazer isso. E olha que ele vai aparecer como devolvido para mim. Só que nesse campo devolvido aqui, eu não consigo clicar para abrir a atividade dele. Por quê? Porque não tem nenhum anexo. Certo? Então, se tua intenção é que ele manda foto, que ele manda arquivo, tem que deixar isso bem claro que você consegue clicar por aqui. Só que aí eu posso clicar por aqui, ó, e conseguir dar a nota para ele. Então, vou abrir aqui, ó, por exemplo, do Paulo. Que é meu aluno lá, ó, que respondeu. E aí eu vou ver a resposta dele. E aí carregou a resposta do Paulo aqui, ó. Vamos ver. Então, o Paulo falou, ó, o número primo é o número divisível por 1 ele mesmo, o número composto é aquele que possui mais divisores. 1 é composto, pois ele divide todo o número. Excelente, eu quero dar nota aqui para o Paulo. O Paulo acertou a questão toda, né? Então, eu vou devolver como 100 para ele, né? E clico aqui nesses 3 pontinhos e vou devolver. Ou Ctrl Alt R, tô falando. E aí, quando eu vou devolver, eu posso adicionar um comentário, muito bem, excelente. E tal. Vamos supor que o Paulo tivesse errado. E nessa devolução o professor devolvesse como 80 pontos para ele, né? Aí quando a atividade volta para o Paulo, quando ele não ganhou a nota toda, o Paulo pode estar refazendo essa atividade e devolvendo novamente para o professor. Ó, ele devolveu para o Paulo. Vamos ver lá como é que o Paulo vai receber essa atividade. Vou atualizar aqui. Rapidinho. Então, quando eu atualizo, vai aparecer aqui para o Paulo, ó, 100 de 100, que foi a nota que ele ganhou. E ele pode enviar novamente. Só que quando ele envia novamente, o professor já devolveu ele com a nota máxima, não aparece. Aí vamos supor que o Paulo tivesse tirado 80. Ele pode vir aqui e responder de novo. O professor fala, ó, Paulo, o número primo não é um número que tem 3 divisores não, viu? Reveja isso aí, leia o texto novamente e me manda de novo a sua resposta. Aí o Paulo pode estar enviando novamente e o professor dando uma nova nota em cima daquela antiga. E prevalece sempre a maior. Lembrando que essa nota aqui, que o Paulo tirou, vai diretamente para aquela planilha de notas que a gente tem aqui na aba aqui, ó, quando a gente volta lá para a parte de atividades. Certo? Então eu vou voltar aqui para a minha parte de atividades lá do começo para a gente explorar outra ferramenta. Então, só lembrando que aqui o professor ele vai ter que lançar nota a nota. Vamos supor, se eu tenho 164 estudantes, eu vou ter que abrir um a um, responder, interagir com ele e digitar a nota aqui. 1 a 1, certo? Vamos voltar lá para o começo da turma do sexto ano. Lá para guia atividades. Então, clico aqui em atividades. E vou criar uma nova atividade.
Só que agora eu vou explorar essa atividade com teste. Então vou preencher aqui as instruções que eu quero. Então olha aqui, eu coloquei como título números primos, números compostos e coloquei como instruções. Queridos, responda os exercícios abaixo clicando no formulário. E aí eu vou selecionar aqui só o Paulo, para o Paulo responder, né? Eu quero só que ele responda. Porque eu estou fazendo só um teste para explorar com vocês as ferramentas. Se você quer mandar só para o sexto A, selecione só o sexto A. Se você quer mandar para todos os alunos, selecione todos os seus alunos. Então vou desmarcar o campo aqui, ó, e vou selecionar o Paulo, certo? Selecionei o Paulo, vou clicar fora aqui. A pontuação eu vou colocar valendo 8 pontos. Vou adicionar meu tópico, que é ACP Matemática. Então, se eu for professor de ciências, eu vou selecionar a pasta de ciências e por aí vai. Vou clicar fora. E aí eu vou vir aqui, ó, no formulário Google e vou clicar nele. O que é esse formulário Google? Ele me permite fazer as mesmas questões que eu tenho feito lá da lista de exercícios, por exemplo, da Ana Paula, ou explorar outras, mas de questão mais objetiva. Vocês vão ver que eu consigo interagir melhor e ele fica melhor a visualização até para o meu estudante e para eu dar os feedbacks para ele. Por exemplo, se eu tenho 200 alunos numa escola de manhã e sou contrato à noite, tenho 600 alunos. Você já imaginou você corrigindo um por um? O trabalho que isso vai te dar? Então esse formulário Google ele me permite trabalhar de uma forma mais interativa, mas num trabalho que não seja tão pesado quanto professor. Então, pessoal, só dando continuidade aqui, eu posso, quando ele abre a minha guia formulário, eu posso personalizar ela. O que é personalizar? Eu posso colocar uma imagem de fundo aqui, ó. O estudante vê, posso mudar a cor do meu formulário aqui, ó, tá vendo que ele ficou azul? Eu posso escolher uma imagem. Se eu quiser colocar uma imagem que me remeta a números primos e compostos, eu consigo colocar, ó, só que eu tenho que salvar lá no meu computador. Mas eu vou ter já uns temas aqui, ó, da Google mesmo. E aí eu posso estar escolhendo um desses temas para essa atividade. Vou colocar esse tema aqui, ó, por exemplo. É só um exemplo, tá, pessoal? Se você quiser colocar uma imagem lá do seu computador de matemática, você pode pôr também. E aí eu vou vir aqui no meu cabeçalho que ele vai alterar, quer ver? E reparem que ele já alterou aqui já inseriu a imagem que eu queria. E eu vou colocar o título da minha atividade, né? Não, vou colocar isso não. A temática, né? Que é números primos e compostos. E aí eu posso colocar alguma descrição do formulário, se eu achar conveniente. Vou clicar aqui embaixo, que é da nova questão, né? Vou fechar aqui essa opção de tema. A gente já alterou. E tá vendo aqui, ó, que nessas questões aqui eu posso, quando eu vou clicar aqui antes, eu vou adicionar uma imagem referente aos números primos e compostos. O que é essa imagem, Paulo? É a mesma explicação que a professora Ana Paula fez, eu vou colocar ela aqui no questionário. Vou procurar ela na pasta aqui. E ele vai abrir a pasta aqui, ó. Tá vendo que eu separei? Lembra que eu tirei print da tela do trabalho dela e vou colocando aqui. E eu vou selecionar as de números primos e compostos. Eu vou abrir, clicar em abrir. Ele vai inserir ela na plataforma. Reparem, pessoal, que assim que ele inserir, a imagem já aparece aqui para mim, ó. Então olha como fica melhor
para o meu estudante visualizar do que ele ficar clicando em anexo, se ele já vê direto. E aí, feito isso, ó, ele está vendo a explicação aqui de números primos e eu posso fazer a pergunta em seguida. Que já está lá embaixo. Espera aí que eu cliquei errado. Para eu fazer uma pergunta, eu clico nesse mais aqui, ó, adicionar pergunta. E aí eu venho aqui embaixo, ó. E a pergunta vai aparecer aqui para mim. Como eu quero essa pergunta, Paulo? Eu posso colocar ela múltipla escolha, eu posso colocar ela como resposta curta, posso colocar como parágrafo, posso colocar como caixa de seleção para ele selecionar as verdadeiras e as falsas. Então eu vou colocar bem assim, ó. De acordo com o texto acima, selecione as alternativas corretas. Aí eu vou colocar bem assim, ó, entre parênteses para ele, que duas estão corretas. Tenho que ficar colocando isso, Paulo? Não. Mas eu estou colocando para ajudá-los. Então eu vou colocar, por exemplo, 3 alternativas, ele sabe que dessas 3, uma está incorreta e 2 estão corretas. E aí, como eu estou colocando a alternativa, eu vou colocar a caixa de seleção, né? Porque ele vai selecionar mais de uma resposta. Então eu vou colocar aqui a caixa de seleção. Aí, coloquei a caixa de seleção, vou clicar aqui na minha primeira opção e vou colocar bem assim. O número 1 é primo. Vou colocar adicionar opção, né? Clico aqui em adicionar opção e vou colocar na segunda bem assim. Números compostos têm mais de 2 divisores. E vou adicionar uma terceira. Clico aqui em adicionar opção. Opa. Apago o que está escrito. Eu vou escrever números, né? Primos tem apenas 2 divisores. Opa. E aí, Paulo, o que é que eu faço agora? Depois que eu fiz isso, eu vou marcar aqui a questão como obrigatória. Por que, Paulo, eu tenho que ficar marcando a questão como obrigatória? Porque o estudante ele só consegue enviar a atividade se ele fizer ela toda. Porque senão pode acontecer do estudante estar devolvendo a atividade para mim sem responder e eu ter que devolver para ele de novo e ficar naquele mesmo lenga-lenga. E eu vou marcar a chave de resposta. O que é a chave de resposta, Paulo? É o meu gabarito. Então, o número 1 não é primo, né? As duas corretas são essas de baixo. Aí eu vou marcar nas duas. Vou colocar a pontuação que eu quero para essa questão. Aí, quando eu marcar a pontuação que eu quero, eu vou colocar 2 pontos. Aparece a opção de eu dar feedback. E eu vou dar feedback, por exemplo, dessa questão errada aqui, ó. Então eu clico em adicionar feedback, seleciono respostas incorretas e escrevo aqui meu feedback. E aí eu coloquei aqui, ó, o número 1 é composto, pois ele divide todos os números, eu posso colocar que o número 1 ele tem apenas um divisor. E posso dar o feedback porque a questão está errada, eu vou salvar. Então meu estudante, ao selecionar essa questão e errar, ele vai receber essa mensagem aqui, desse feedback das respostas incorretas. Tanto quando eu posso colocar das respostas corretas, colocando muito bem e tal. E eu vou fazer outra questão aqui, ó. Só que dessa vez eu vou fazer uma questão de múltipla escolha. Eu vou fazer bem assim, ó. Selecione a alternativa
que apresente um número primo. Vou copiar aqui, porque eu vou fazer outra questão depois. E eu vou deixar ela como múltipla escolha. Então, eu vou colocar aqui como alternativa 2. Vou tirar a opção 15. 30. E vou colocar também 27. E vou marcar ela como obrigatória. Então ele vai selecionar apenas a alternativa que tem um número primo, né? Eu vou clicar aqui na minha chave de resposta, que é o meu gabarito. Esse gabarito aparece para ele, Paulo? Não, só quando ele responder. Então a alternativa correta é o 2, né? E aqui a mesma coisa. Vou colocar 2 pontos. Posso adicionar feedback da resposta, tanto das corretas quanto das incorretas. Eu posso colocar aqui na opção incorreta que eles não são primos. Por exemplo, 14 não é primo porque tem como mais de 2 divisores. Eu posso falar de todos os divisores dos 14 e assim por diante. Então, vou fechar aqui. Vou concluir. Paulo, mas ali na opção 3 não apareceu o número. Eu posso clicar lá e marcar de novo. 15. E eu vou marcar ele. Já está marcado como obrigatório, né? Só confira a minha chave de resposta. Ó, já está lá que é o número 2, certinho. E aí, eu vou fazer mais uma questão. Só que agora eu vou perguntar sobre o número composto. Então, por isso que eu copiei aquele enunciado lá. Ou selecione a alternativa que apresente um número composto. E aí, como alternativa, eu vou colocar, por exemplo, 24. Vou colocar 7. 11. 19. Deixei de múltipla escolha. Paulo, mas se eu não quiser múltipla escolha, eu posso estar aqui, ó, fazendo aqui, ó, caixa de seleção. Posso estar fazendo outras perguntas também. Opa. 11. Não ficou, então posso estar clicando aqui, ó, e mudando as minhas opções. Se eu quero resposta curta, parágrafo, caixa de seleção, e seu suspense e por aí vai. Escala linear, grade de múltipla escolha. E aí eu vou marcar como obrigatório. Vou definir a minha chave de resposta, que é o número 24, no caso, né, que 7, 11 e 19 são primos. E aí eu posso estar adicionando feedback, vou colocar a questão valendo 2 pontos. E eu vou marcar como concluído. E aqui, ó, posso estar vendo como é que meu estudante vai visualizar essa atividade, né? Clicando naquele olhinho aqui em cima, ó. E aí ele vai abrir para mim aqui, ó, como ele vai aparecer para o meu estudante, né? Tá vendo que tem uma questão aqui antes da imagem que está incorreta aqui, então eu vou retirar. Então ó, a imagem, o texto já aparece direto, depois vai aparecer as perguntas e pedindo para o meu estudante enviar. Reparem que essa opção 1 aqui, ó, ela é uma pergunta que ficou solta aqui e não tem. Então vou lá em cima, ó, vou olhar aqui, ó, tá vendo? Realmente tem ela. Vou clicar em cima dela e vou pedir para excluir aqui na lixeirinha. E agora, para finalizar, eu vou deixa eu ver aqui na última como é que ela ficou. Definir a chave de resposta. Está como obrigatória. Deixa eu ver se a chave de resposta está marcada mesmo. Está marcado. Concluído. E aí eu quero adicionar agora aqui um pequeno vídeo do YouTube. Então eu vou adicionar...
Calma aí, eu não quero uma sessão nova. Eu cliquei em sessão, não é sessão, tá, gente? É vídeo. Então, eu vou excluir sessão. Sessão é tipo assim, eu quero falar de outro conteúdo, eu adiciono essa sessão, porque aí o formulário separa para o meu estudante. Então, eu vou adicionar um vídeo. E aí ele vai aparecer aqui o campo do YouTube. E aí, nesse campo aqui, eu vou publicar, vou pesquisar números primos e compostos. E aí posso estar selecionando esses vídeos aqui, ó. Só que a ideia é que você pegue um vídeo curto, que você assista antes. Tá vendo? O vídeo de 15 minutos eu acho muito longo, tendo em vista que nossos estudantes já vão estar vendo aula na TV. Então não para ficar não tão maçante para ele, ó. Tem aqui, ó, sexto ano, números primos ou compostos. Mas eu não vou colocar isso, não, porque eles vão falar, ai professor, número primo e composto é conteúdo de sexto ano? Ó, o canal desse Ferreiro aqui é muito bom. Matemática com Ferreiro, deixa eu ver, só que é 22 minutos longo. Números primos Brasil Escola. Aí vamos supor que eu gostei desse aqui, ó. Matemática em casa, números primos. Vou colocar ele aqui. Vou selecionar. Quando eu seleciono esse vídeo, vai aparecer aqui embaixo da pergunta. Em seguida, né? E nisso eu posso estar colocando um título para esse vídeo, né? Vídeo, números primos e compostos. E posso fazer uma pergunta em cima desse vídeo. Então eu adicionei a pergunta, né? Vou colocar bem assim, ó. De acordo com o vídeo acima, o número, por exemplo, o número, vamos pegar 97, é primo. E aí eu vou colocar como opção verdade, verdade não, verdadeiro, verdadeiro, e com opção 2, falso. Vou colocar como obrigatória. Vou marcar minha chave de resposta. E na minha chave de resposta eu vou colocar como verdade, né? Porque o 97 ele é primo. E vou colocar 2 pontos. Posso marcar um feedback aqui e colocar que ele é primo, porque os únicos divisores deles é 1 e 97. Que é 1 e ele mesmo, né? Então, pessoal, vamos ver como é que ficou o nosso formulário? Opa, não é personalizar não, é no olhinho. Visualizar. Então, eu posso visualizar como essa lista de exercícios está ficando, né? Então, abriu aqui para mim, como é que o meu estudante vai ver essa lista. Olha aqui, ó. Veja como ficou bem mais interativo do que aquela primeira atividade lá, onde o estudante vai ter que devolver por mensagem e tal, e aqui ele só tem que selecionar. Ó, o nosso vídeo também já apareceu aqui, eu consigo assistir ele também se eu quiser. E eu consigo responder também. Ó, posso responder o questionário. Vamos responder, ó. Marcar. Ó, 2. Quer ver aqui, eu vou marcar um errado, 11. Vou marcar verdadeiro. E vou enviar. Como se fosse o meu estudante aqui. Quando eu enviar, ó, ele vai aparecer aqui, ó, ver pontuação e vai falar que eu já fui registrado. Então eu consigo ver a pontuação.
O que é essa pontuação? Ele me mostra quantos pontos eu tirei nesse exercício, né? E ele vem falando o gabarito, ó. Eu acertei, qual que eu errei. Aqui eu errei, se eu tivesse adicionado o feedback, ó, ele ia aparecer aqui. E aqui a do vídeo também apareceu que eu acertei, certo? Então, isso aqui vai diretamente para o e-mail dele. Esse e-mail do estudante, ele acessa como e-mail, só o nosso. Que até hoje eu nunca entendi porque não tem e-mail, né? Mas tudo bem. Então, tá vendo que eu posso propor o mesmo tema com diferentes abordagens? Então, vamos voltar lá. E agora eu vou lá na página do estudante ver como é que ele recebe essa atividade, tá? Então, pessoal, estou aqui na página do estudante, né? Ó, onde eu me matriculei. Vou clicar aqui na minha disciplina de ACP para ver se a nova atividade apareceu. E aí, pessoal, olha que abriu para mim, só que ela ainda não apareceu. Por que, Paulo, ela ainda não apareceu? Porque o professor aqui ainda não enviou a atividade. Eu fiz só o formulário. Então, ó, tem que eu clicar aqui em cima em enviar. Quando eu clico em enviar, vai aparecer isso aqui para mim. Só que eu não vou enviar por aqui. Porque ó, toda atividade que eu faço no Google, isso aqui é como se eu fosse enviar por e-mail, copiar um link lá e postar para o menino responder. Só que como eu quero que fique mais interativo e apareça bonitinho lá, igual aquelas outras atividades que a secretaria postou, tudo que eu faço aqui, ó, automaticamente ele vai salvando, tá vendo? Ó, todas as informações foram salvas. Então eu vou fechar. Ah, se eu fechar eu perco? Não. Lembra que eu estava preenchendo aqui no começo essa página? Lá da atividade? Aqui, ó, aquela página lá, já está aqui meu formulário, todo salvo. E eu vou criar atividades por aqui. Porque por lá eu não consegui. Lá é só para enviar por e-mail ou copiar o link e postar lá na página. Então por aqui meu estudante vai receber também. Então eu vou criar atividade. Clico em criar. Tenho como programar também da mesma forma como as outras. E quando eu envio, ele vai lá para o meu estudante. Eu vou lá na página do meu estudante lá, ó, ver como é que apareceu. Se chegou. Aí olha aqui, apareceu para o estudante. Então olha aqui, ó, queridos, responda o exercício abaixo clicando no formulário, ó, dentro da minha disciplina. E ele vai clicar aqui na minha atividade. Quando ele clica, a atividade vai aparecer como atribuída, que ele ainda não fez, e que ela vale 8 pontos aqui. Ó. Então eu vou clicar e vou responder. Eu aqui como estudante. Se eu quiser fazer algum comentário para o professor, ou comentar na turma, alguma coisa também posso estar fazendo. Quando eu clico na atividade, vai me abrir este aqui, ó. Essa página de número primeiro composto. E só esperar cá. Quando carrega, aparece o texto que o estudante vai ler e a pergunta para ele responder. E aí eu vou marcar aqui ó, as alternativas corretas. Isso aqui é o estudante respondendo, tá? Vou selecionar, por exemplo, o 14. Vou selecionar o 24. E vou colocar como falso. E vou enviar. E o estudante consegue ver a resposta dele e fazer novamente. Se o professor quiser que ele faça novamente. Tem como eu tirar isso aqui lá nas configurações. Vamos ver aqui a pontuação que ele tirou. Aí vai abrir a nova guia. Aí o Paulo, lá o aluno Paulo, quando ele clicar, ó, ele vai ver aqui que ele tirou 4 de 8, que ele foi bem mal. Ele está carregando ainda, peraí. Vai ver aqui as alternativas que ele respondeu errado. Certo? E para o professor, como é que vai aparecer, Paulo? Vamos lá para o professor conhecer. Então eu estou aqui, ó, na página do professor já apareceu o que o Paulo respondeu para mim. Então quando eu clico aqui em um entregue, vai aparecer o que o Paulo fez. Eu consigo ver o histórico, né, dele, como é que ele foi nessa atividade. Na verdade, esse histórico só vai me falar a hora que ele respondeu, ó. Então o Paulo fez em 2 minutos. Será que ele leu mesmo?
Vamos voltar aqui. Então, pessoal, ó, vou abrir aqui de novo o questionário. Cliquei aqui nesse questionário aqui, ó, que é isso que me abriu. E eu vou editar lá porque eu vi que apareceu para o Paulo para ele responder mais de uma vez. Ele pode responder de novo, né? Então eu venho aqui nessa canetinha e clico nela, que é a canetinha de editar. Quando eu clico em editar, pessoal, vai abrir o questionário para mim de novo, né? E eu vou vir aqui, ó, em configurações e vou marcar aqui, ó, por exemplo, se eu quero coletar o endereço de e-mail do meu aluno, eu posso coletar para ter certeza que foi ele mesmo que respondeu. Que pode ser que o estudante mande o link para outro e eles consigam responder do coleguinha. Então, eu posso limitar a uma resposta. E aqui eu tenho que colocar, os participantes podem editar após o envio? Não, se eu quero que ele edite, eu deixo selecionado, mas no caso aqui eu não quero. Ver gráficos e somários de resposta de textos, eles podem ver os gráficos deles se eu quiser, mas isso aqui é mais para o professor. E vou clicar em salvar. Quando eu vejo aqui, ó, tem duas respostas. Por que tem duas respostas aqui, Paulo? Onde é que eu vejo as respostas? Então eu cliquei na canetinha, eu vou vir aqui e vou ter acesso às respostas dos meus alunos. Paulo, mas por que tem duas respostas? Porque uma foi o que respondi, vocês lembram? No começo. E vai carregar a página de resposta. Quando aparece esse gráfico, ele vai me dar uma porcentagem da minha turma, ó, a distribuição total de pontos, quantos pontos eles marcaram, a média entre eles, ó. A questão, o número 1 é prêmio, ninguém marcou. O números compostos tem mais dois divisores, foi acertado por 100% da turma. Olha aqui, ó, respostas incorretas lá da alternativa selecionar apenas o número prêmio. Então tem estudante que acha que o 14 é prêmio, 50% da turma acha. Então isso dá um feedback para o professor estar retornando nesse assunto e revendo esses conteúdos, como se fosse uma recuperação paralela. E tem como eu ver por pergunta também, ó, que ele é um resumo geral. Vamos ver por pergunta como é que aparece. E aí nesse item por pergunta eu consigo ver a resposta do meu estudante, né? Como é que ele marcou. Aparece tudinho para mim. Quando eu clico aqui ele vai para outras caixas de pergunta. Ó, tá vendo? Eu consigo ver aqui, ó, que, por exemplo, o Paulo errou essa daqui do número primo. E que do total de 8 pontos ele acertou 6, né? E aí eu vou ver aqui, ó, na nota individual. Ó, esse 4 de 8 fui eu que respondi primeiro, né? Vamos ver a primeira resposta, então. Aí eu selecionei resposta 1, que é a resposta do Paulo. Ó, ele tirou 6 de 8 do aluno Paulo e o outro foi o professor que eu respondi. E aí, Paulo, eu vou ter que ficar lançando lá, naquela nota lá? Não, a gente vai ver já já. Quer ver? E tem como eu excluir a minha também para ele não importar. Mas eu não vou excluir não, vamos voltar para lá. Rapidinho aqui, só para finalizar essa parte também que eu acho importante falar, ó, tem como você gerar uma planilha com as notas dos alunos também, ó, desse teste aqui. Ó. Vou gerar e tem como eu encerrar o prazo de resposta. Se eu não quero mais aceitar a resposta, eu posso fechar clicando aqui. Então olha aqui, ninguém consegue mais responder depois que eu fechar aqui e vou baixar uma planilha. Ele vai criar uma planilha com as respostas dos meus alunos. Quando eu clico em criar planilha, vai aparecer essa janelinha aqui, ó. Então, criar uma nova planilha, eu posso colocar aqui, ó, o nome da minha planilha alterar, números primos e compostos, e clico em criar. Quando eu clico em criar, ele vai me dar uma planilha com todos os dados, ó, por exemplo, das pontuações dos estudantes, carimbo da hora. Por isso que é importante a gente estar marcando o campo do e-mail para eu saber quem foi o estudante que respondeu. Ó, tá vendo que eu não marquei no primeiro e depois que eu alterei que eu coloquei, por exemplo, o e-mail do Paulo não aparece nem aqui do professor. Então é importante ter essas informações e aqui eu consigo ver quanto que eles tiraram, qual alternativa que eles colocaram e outras informações. E posso estar salvando esse arquivo aqui, ó, no meu computador, clicando aqui em arquivo. E aí vai aparecer essas opções aqui para mim. Eu posso fazer download, deixando a pasta salva aqui no meu computador, posso enviar para um e-mail com um anexo, posso renomear, posso excluir, posso até publicar com os alunos depois essas notas deles, só essa parte de pontuação, e por aí vai. Eu consigo fazer uma gama de atividades aqui nesse
Excel, mas eu vou fechar, tá? Daí eu vou voltar aqui para essa janelinha de teste. O que o Paulo me entregou? Tá vendo que a nota dele não aparece? Paulo, eu vou ter que ficar digitando uma por uma? Não, tem como você importar aqui, ó. Copiar todas as notas para o planilha, fazer o download de notas ou fazer o download dessas notas. Então eu vou copiar todas as notas para o planilha. Peraí, deixa eu só ver aqui rapidinho. Então, pessoal, só dando continuidade, quando eu clico naquela lá, importar notas da planilha, ela vai abrir essa planilha lá de notas geral com todos os alunos. Ela vai demorar um pouco a abrir, porque por exemplo nessa página aqui tem 164 alunos, e eu vou lá no nome do Paulo. E aí, pessoal, só dando continuidade, eu achei aqui meu nome, né? E aí, peraí, aparece todas as atividades de todos os professores. Tem como eu criar um filtro por aqui, selecionar só apenas as atividades de acompanhamento. E conforme eu vou movimentando nessa barrinha aqui de baixo, eu consigo ver as atividades que foram lançadas que já estão. Aí, por exemplo, aqui, ó, números primos e números compostos, que o Paulo fez a primeira, já está com 100 aqui. E aí eu vou ter que lançar aquela nota lá do formulário Google. Então, vou voltar lá. E vou lançar a nota do Paulo aqui, que ele tirou 6 de 8, né? E vou devolver para ele. Clico nos 3 pontinhos. Devolvo. Isso aqui é interessante porque vamos supor assim que eu sou professor de ciências, né? E eu estou trabalhando com a questão aberta. E aí eu vejo que o formulário não aceitou a resposta, a chave de resposta. Porque quando eu vou trabalhar com questões abertas, ó, eu posso fazer um comentário aqui para ele. Vou devolver. Quando eu estou trabalhando com questões abertas, eu posso fazer comentários, mas se eu adicionar a chave de resposta, ele só vai aceitar aquela resposta do jeito que eu escrevi. E essa não é a intenção da gente quando a gente trabalha com resposta aberta. Aí vamos ver lá como o Paulo recebeu. Então, pessoal, aqui para o Paulo, ó, ele tirou 6 de 8, certo? Vamos ver se ele ainda consegue responder. Creio que sim, porque como ele respondeu antes de eu salvar as configurações, eu acho que o sistema ainda vai aceitar a resposta para ele. Aí, como eu encerrei lá o campinho da aba resposta, ó, aí aparece essa mensagem para ele. O formulário números primos e compostos não aceita mais resposta. Entre em contato com o proprietário do formulário, que no caso é o professor. E a nota dele aqui está aparecendo aqui para ele, ó, que ele tirou 6 de 8. Então ele não consegue enviar novamente e já está com nota, ó, o item aqui. Tranquilo? Então olha aqui, as atividades que o professor corrigiu estão com nota, já foram devolvidas e vai aparecer dessa forma aqui, ó, para o estudante. E a gente vai agora conhecer a última atividade, tá? Então eu voltei para a aba atividades, vou clicar em criar. Quando eu clico em criar, eu vou ter as alternativas aqui, eu vou colocar pergunta agora, que é a última que a gente vai explorar. Quando eu clico em pergunta, aparece aqueles mesmos links das atividades anteriores, ó, só que se ela aparece, ela pode ser múltipla escolha e pode ser uma resposta curta. E ela pode fazer só uma pergunta. Então vamos dar uma olhada aqui na atividade da Ana Paula. Qual que dá para a gente utilizar? Sobre números primos ou outro conteúdo. Então a Ana Paula aqui na atividade dela pediu para os meninos numerarem, né? Numere a primeira coluna de acordo com a segunda. Aqui nesse tipo de atividade não tem como a gente fazer só naquele questionário mesmo, ou no primeiro, porque olha aqui, só tem múltipla escolha ou resposta curta. Então vamos fazer uma de resposta curta. Então eu vou colocar bem assim como pergunta. O que você aprendeu sobre números inteiros? Ou sobre números compostos. Então eu vou colocar aqui, ó, o que você aprendeu sobre números primos, o que é? Escreva com suas palavras para o estudante estar escrevendo lá quando ele receber. Então eu vou colocar aqui para o Paulo.
Vou selecionar meu tópico. E como eu quero que os alunos interajam uns com os outros, então eu vou colocar aqui, os alunos podem responder uns aos outros. E vou deixar e vou perguntar. Porque isso aqui é como se fosse um fórum onde eles podem interagir ou não. Ó, se eu quiser, os alunos, se eu não quiser que eles interajam, eu posso desmarcar esse campo aqui. E se eu permitir que eles podem editar a resposta, eu posso colocar aqui também. E vou colocar valendo 2 pontos. E vou perguntar, ó. Clico aqui em perguntar, posso programar essa pergunta. Paulo, mas aí você só está vendo números primos. E esse outro conteúdo que a Ana Paula postou aqui? Então eu posso estar fazendo dessa mesma forma, ó, por exemplo. Nas atividades dela aqui, ó, determine os 10 primeiros múltiplos de 11. Aí eu posso colocar lá, os 10 primeiros múltiplos de 11 são. Aí posso fazer uma pergunta e para os estudantes responderem. Posso colocar ela como múltipla escolha, colocar as alternativas, 3 incorretas, 1 correta. Determine os divisores de 12. Eu posso colocar lá, os divisores de 12 são. E colocar as alternativas. Posso deixar como resposta para eles escreverem também. Posso estar fazendo todas essas atividades que ela colocou aqui, ó, nas 3 formas. Só que aí eu quero que vocês entendam que quando eu adiciono um texto, ele vai aparecer como anexo. Só no formulário em teste que ele aparece assim, ó, conforme eu tirei os prints daqui, ó, tá vendo? Parte por parte, ó. Então eu já deixei separado MMC, MDC, para que possa tornar mais fácil essa visualização para o meu estudante. Então eu vou perguntar aqui para ele. Quando eu pergunto, eu vou lá ver como é que ele recebeu essa pergunta. Aparece lá, mural atualizado para eu mostrar, então eu vou mostrar aqui. E aí aparece, ó. Paulo Vinícius Pereira de Lima postou uma nova pergunta. E aí vai aparecer aqui para ele digitar a resposta aqui em cima. Ó. Novamente eu falo, aqui embaixo é só os comentários da turma. E aí ele vai digitar a resposta dele. O que você aprendeu todos os meus primos, o que é, né? Aí. Eu aprendi que um número primo é um número que possui dois divisores. E vou clicar em entregar para o professor. Posso fazer um comentário para o professor. De repente, se eu não entendi, professor, eu não entendi sua pergunta. Ele pode comentar aqui antes de responder. E eu vou entregar. Ó, não será possível fazer alterações na resposta após enviar, então eu vou entregar. Ciente disso. E depois que eu entrego, eu vou voltar lá para a página do professor. Vou clicar na disciplina para ver quantos foram entregues já. Quando eu clico na disciplina, vai aparecer aqui que um aluno já me entregou. E eu vou clicar aqui em cima. E aqui novamente, ó, um entregue, que foi do Paulo. Ó, eu aprendi que número primo é um número que possui dois divisores. E o professor pode responder para ele, excelente, ó. O professor pode ignorar também, né? E aqui o professor vai lançar a nota, por exemplo. Se o Paulo respondeu correto. Aí no caso, eu dei 100 pontos, né? A resposta correta eu tinha colocado a pergunta valendo 100 pontos. E vou devolver para o Paulo ver a nota dele. Então todas essas notas que eu devolvo, elas vão lá vão alimentando sempre aquela planilha lá que eu consigo gerar no final. Que eu mostrei anteriormente, mas aquilo dali eu vou gravar um vídeo depois, senão não é mexer nela. Ela é um pouquinho complicada. O objetivo de hoje é a gente só postar as atividades de forma interativa, desde que você dê a nota para o seu aluno. Então vamos lá no Paulo lá, ó, e vamos ver aqui, ó, se vai aparecer. Ó, apareceu para ele, ó, 100 de 100. E ele consegue ver as respostas dos colegas da turma. Como na turma dele não tem mais, que eu marquei só para ele responder, não vai aparecer ninguém, ó, mas ele consegue interagir e tal. Responder a pergunta dele mesmo ou dos outros colegas. Então essa questão da pergunta, ela é interessante por isso. E principalmente para a gente de matemática. Outra coisa que eu queria frisar, Paulo, por que você está tirando o print das telas? Porque o que acontece? O Google Sala de Aula, ele não nos permite aquela ferramenta lá do... Igual a gente tem no Word para digitar, fazer essas tabelas, tudo bonitinho. Então nós que somos a matemática sofremos. Então, Paulo, eu vou ter que ter 2 trabalhos, ficar tirando print e
colando as imagens na tela? Sim, se você quer propor algo mais interativo, tem que ser por esse caminho. Paulo, como é que eu converto um documento Word em PDF? Só você colocar aqui, ó, no seu campo de pesquisa, converter PDF em Word, ó, tá vendo? Aí você vai pesquisar. Quando você pesquisa, vai abrir uma página. Abriu essa página, você vai clicar aqui, ó, no primeiro link. Ou no segundo também, tanto faz. Tem vários sites que converte para você. E eu, por exemplo, vou clicar aqui nesse primeiro. Quando eu clico nesse site, vai me direcionar para essa página que vai falar para selecionar meu arquivo em PDF. Ó. Eu vou selecionar o arquivo da Ana Paula, por exemplo. E aí eu vou selecionar o arquivo da Ana Paula que está aqui na pasta do meu computador. Vou clicar em abrir. Cliquei em abrir, o documento da Ana Paula vai aparecer aqui no canto, ó, em PDF, e vai pedir aqui para eu converter. Aí eu vou clicar nesse link, converter para o Word. Lembrando que não é necessário eu me registrar, ou entrar, registrar, não precisa. E ele vai converter o documento dela para o Word. Quando ele converter, ele vai pedir para você clicar aqui, ó, baixe o Word. Ou você pode mandar para o seu e-mail também, se você já quiser. Mas quando você clica aqui, ó, em baixe o Word, ele vai gerar o arquivo em Word. E ele vai baixar diretamente aqui, ó, na sua barra aqui inferior, no canto esquerdo. E aí eu vou clicar para abrir o documento, só para vocês verem como é que ficou. E aí, pessoal, vou abrir aqui o documento. Ana Paula. Não, não é esse, é o outro. Ó, e eu consigo copiar os textos, consigo copiar quando eu quiser fazer a pergunta para não ficar toda hora digitando. Consigo tirar o print da tela para recortar. Então, se você tem alguma dúvida, deixe no seu comentário. Paulo, eu queria trabalhar outro conteúdo, porque hoje a gente só está vendo números primos, que se eu vou ver todo o conteúdo da segunda semana, esse vídeo aqui vai dar umas 5 horas, que eu creio que ele já está longo. Então, eu espero ter ajudado vocês. Deixa eu só mostrar outra coisa aqui interessante. Vamos supor lá que naquelas respostas que a Ana Paula viu, que um aluno foi mal lá, em números primos, e ela quer retomar o conteúdo. Então, eu volto para a minha guia atividades, clico em criar, e vou aqui, ó, reutilizar uma postagem. Quando eu clico em reutilizar uma postagem, eu posso reutilizar uma atividade que eu já publiquei, que todos os meus alunos utilizaram e que eu arquivei, tá vendo? Então, por exemplo, se eu quisesse acompanhamento pedagógico, só daqui do Paulo, né? Se eu quiser reutilizar essa postagem, eu clico nela e ele vai me dar a opção de reutilizar aquela mesma postagem que eu fiz anteriormente, ó. Então, eu posso reutilizar ela clicando aqui, reutilizar. E quando aparece para reutilizar, ela aparece como se fosse retomar esse mesmo conteúdo, só que de uma forma diferente. Porque se o meu aluno demonstrou que foi mal aqui, eu posso propor ele para um outro método. Então, vocês podem estar retomando essa mesma atividade. Vamos supor, a turma toda foi muito mal e eu quero dar uma segunda chance, eu posso retomar ela, editar, ou às vezes até do mesmo jeito, conforme você achar melhor. E postar novamente. Então, vou voltar aqui só para explorar o último tópico, que é a questão do material. Vocês viram que a Ana Paula mandou o material em PDF, né? Então, vamos supor que a Ana Paula, depois de ter trabalhado tudo isso, ela quer postar o material mesmo para os alunos lerem. Então, ela pode colocar aqui como título. Material, aí números compostos. E aí ela vai clicar aqui em adicionar, arquivo. Quando ela clica em arquivo, vai selecionar arquivos do seu dispositivo. E aí, Paulo, eu te pergunto, coloca o PDF ou o Word? Te sugiro colocar o PDF, que aí o aluno não tem como editar, ou dizer que o arquivo veio danificado, que não conseguiu abrir, e N histórias, né, que eles inventam. Então, vou colocar aqui, ó, segunda semana. Ele vai fazer o download. Fez o download, eu vou clicar aqui, ó. Ele vai carregar.
Assim que o material carregar, eu vou selecionar o tópico da minha disciplina, né? Que é a ACP. E posso estar postando aqui, ó, clicando no ícone postar e colocar uma descrição para o estudante. Prezado estudante, segue material de apoio de números primos. E aí tá deixando mais um material que vocês acharem interessante, de repente o conteúdo de um livro que trata explicando direitinho as explicações, vocês podem estar postando aqui. Lembrar sempre de colocar sua disciplina e clicar em postar. Certo? Vou fechar aqui. Vou voltar aqui para a minha apresentação. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? Hoje eu quero parabenizar a professora Ana Paula aqui, ó, do século XVI. Pedir licença que eu coloquei a fotinha dela do Zap, então, como professora inovadora. Inovadora no sentido de propor atividades mais interativas na plataforma. Espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado claro. Essa ideia aqui desse slide, vocês também podem estar fazendo com os meninos de vocês, ó, dar um destaque para os alunos que estão fazendo mais atividade, de repente postar lá no mural, ó, aluno inovador, aluno que faz as atividades, e blá blá blá, e colocar o nome aqui, ó, o certificado. Olha aqui, ó, tem um exemplo de outro certificado que vocês podem estar fazendo alterando. E é isso, muito obrigado. Compartilhe com seus amigos da sua escola. Estou no meu canal no YouTube. Estou agora com o Instagram também, Professor de Zeta. Comente o que você gostaria de aprender no meu canal. Deixa aqui seu comentário, deixa seu like, seu dislike. E os créditos aqui, ó, que estavam me perguntando, Paulo, onde é que você faz esses slides bacanas? Aqui nesse site aqui, ó, Slides Go. E no Slides Canavial, que a gente baixa já os templates e vai só montando aquilo que você quer fazer. Que de repente você pode postar um slide lá também para o seu aluno, com material. E gravando as suas aulas. Então, um abraço e lembre-se, você nunca está sozinho. Beijo!